Boa noite, irmãos. Mais uma terça-feira, onde vamos aprender sobre os alicerces bíblicos. E hoje nós temos um tema muito especial que o pastor Hélio Piovesan Filho vai falar sobre batismo, o batismo do ladrão na cruz. A Bíblia tem várias figuras de batismos, desde o Velho Testamento, que se refere ao povo que veio do Egito, que passou pelo mar, né, que foi batizado pelo mar. A própria inundação do dilúvio também tem um simbolismo espiritual que lembra o batismo, ou mesmo Naamã, quando ele lavou a lepra dele, né, no rio. Então, o batismo tem uma força espiritual e de ensinamento muito grande, né? Não é simplesmente falar, olha, o batismo foi o sepultamento do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. O batismo, além de um simbolismo espiritual muito grande, ele é um ato que a pessoa declara para o mundo que ela não pertence mais à velha criação, que ela quer uma transformação, que ela quer receber um poder para ser transformada. Então, é um marco muito grande na vida do cristão, o batismo, e eu tenho certeza que todos nós nos lembramos com muita clareza do dia do nosso batismo. Lembrando também que os nossos cultos estão nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você está convidado. Quinta-feira também teremos o culto da doutrina, vamos falar sobre o governo de Deus. Nos domingos, às 18 horas, também temos o nosso culto da família. Por enquanto, a nossa igreja está só na internet, mas é uma igreja que tem muito amor e muita aproximação dos irmãos. O pastor Hélio, o pastor Valdo, eles estão sempre presentes, então você está convidado a fazer parte dessa família. Que Deus possa abençoar, anotem os versículos, é muito importante, e façam um trabalho missionário, divulgue esses vídeos daqui da igreja. Você vai edificar a vida de alguém, eu tenho certeza. E não vai te custar nada, tá? Amém, irmãos. Então, eu vou passar a palavra para o pastor. Faz uma pequena oração. Só antes eu vou fazer uma pequena oração. E eu queria convidar os irmãos a fechar os olhos nesse momento, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, com o nosso coração aberto, Senhor, para aprender de Ti, Jesus. Inspira, Senhor, o pastor Hélio para que ele possa trazer o Teu recado aos nossos corações, Senhor. Fala, Senhor, o que precisamos ouvir, onde precisamos ser moldados, Pai. Tira todo o engano, Senhor Deus, da Tua igreja, Pai. E que nós possamos, Senhor, ser verdadeiramente alimentados e edificados com a Tua palavra, Senhor. Alcança muitas pessoas, Pai, que precisam de ouvir essa palavra pela internet. Eu te peço, Senhor, que nós estejamos atentos a essa palavra. Te peço ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Né? Que bom. Deixa eu diminuir um pouco a luminescência aqui. Parece que está estourando um pouco. Espera aí. Talvez fique melhor assim. Bom, o batismo do ladrão. Né? Todo mundo já ouviu falar, né, de Dimas. Dimas foi aquele sujeito que foi crucificado ao lado de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, duas pessoas foram crucificadas ao lado, uma à direita e outra à esquerda. Sendo que um deles é o tal do Dimas, que o pessoal chama de o bom ladrão, né? E o outro é o mau ladrão. Se bem que ladrão nenhum é bom, né? Mas vamos ler o texto e aí eu vou
vou lançar aqui algumas coisas para vocês. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa. Olha, eu vou fazer uma série agora, talvez 3, no máximo 4 estudos, só sobre batismo, tá bom? Eu quero me aprofundar um pouquinho, porque existem alguns textos que são incompreendidos. E eu quero falar um pouco, porque algumas pessoas da nossa igreja aqui estão querendo se batizar, então eu resolvi colocar esse assunto em pauta, tá bom? Eu queria que você soubesse que nós temos um site, né, o www.igrejadeinterlagos.com.br. Aqui nessa parte aqui você tem os horários dos nossos cultos. E aqui em cima tem um botãozinho chamado ao vivo. Aí você olha aqui no horário. Se você estiver naquele horário e apertar o botãozinho, você vai cair nessa sala aqui. E aí você vai ouvir o culto. Tá bom? Então fica à vontade aí. Nós gravamos todos os cultos para que você possa depois, eventualmente, fazer um estudo mais aprofundado, tá? Muito bom. Vamos abrir então a nossa Bíblia, né? Em Lucas capítulo 23. Eu vou abrir aqui para você. Só me acostumar aqui com as coisinhas. E vamos lá para Lucas, capítulo 23, do verso 35 até o 43. E diz assim: E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele. Isso é no momento da crucificação de Jesus. Dizendo: aos outros salvou, salva-te, não, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem. É muito interessante esse texto, né? Como é que pode, né? Uma conversa ali entre eles e um dos sujeitos começa a falar: se você é o rei, se você é todo poderoso, se você é o cara, tira a gente daqui, salva-te a ti mesmo e tira a gente daqui. Aí o outro dá uma reprimenda no sujeito e fala umas coisas interessantes. E nós vamos analisar tudo isso que o bandido falou, tudo isso que esse bandido falou, né? E tem um detalhe também, né? A gente precisa olhar, né? Ou melhor, muitos cristãos têm olhado este evento, o evento do ladrão na cruz, sendo salvo por Jesus, falando assim: então eu não preciso me batizar. Então eu não preciso ficar levando a minha vida em santidade até o último dia. Porque o ladrão foi salvo ali de repente. Jesus ficou com dó dele. E porque o sujeito defendeu a Cristo, defendeu a ele, né, naquele momento, aí Jesus ficou com dó e foi lá e salvou o cara, né? Como se Jesus fizesse as coisas de maneira aleatória.
como se a obra de Cristo não tivesse critério. Ah, Jesus olhou para o ladrão, eu vou salvar você, vamos lá. Hoje você vai entrar comigo lá no paraíso. Eu vou para lá, você vai junto comigo. Pronto. O outro, você? Você não. E não é bem assim, né? Muitos cristãos usam essa história do ladrão, do bom ladrão ou do bom bandido, que ele se salvou. Olha que interessante. Então, é só você defender a Cristo no momento da sua morte que você vai para o céu? Se você é um cristão e pensa desse jeito, você não entendeu uma vírgula do que é o que está na Bíblia, o que é o cristianismo. Você não entendeu uma vírgula do que é a redentora do Pai. E eu vou te explicar hoje. Tá? Hoje você vai entender por que esse ladrão foi salvo. Quais são as bases que Cristo olhou para que este ladrão fosse salvo? E eu vou te explicar. Então fica comigo até o fim desse vídeo, que vai ser talvez um pouco longo, mas você vai entender. E nós vamos chegar a essa conclusão. Então vamos lá. Eu poderia dizer que, baseados no ladrão, muitos cristãos deixam a salvação das suas almas para a última hora. Muitos cristãos alimentam a certeza de que Deus não o rejeitará, como não rejeitou o ladrão. Então, a gente pode até afirmar que essa passagem ela é um péssimo exemplo para o cristianismo, mas não é, porque ela é mal interpretada, só isso, mal entendida. E eu vou te explicar o que acontece, detalhe por detalhe. Você vai ficar muito surpreso no final disso tudo. E muita gente acha que por causa do ladrão, do bom ladrão, ter feito o que fez, então tudo bem. Eu vivo a minha vida aqui do jeito que eu gosto de viver, né? Deixo Deus para lá, deixo Jesus para lá, e no último dia lá, né? Eu dou uma reclamada e falo, Deus, salva a minha vida e tal, e pronto, eu sou salvo. Não, não é bem assim, né? Então, a gente pode dizer que esse pensamento é um pensamento carnal, é um pensamento fraco, é um pensamento impuro, é um pensamento prostituído. Percebe? Cuidado com o que você pensa, não é assim. Nós precisamos tomar cuidado, tá? Então a gente pode dizer que a santidade não é indispensável, ela não é necessária, percebe? Não é. Por quê? Porque o ladrão foi salvo. Que obras não precisam ser feitas. Por quê? Porque o ladrão foi salvo. Ele não fez nada. Não está relatado na Bíblia que ele fez alguma coisa. E se eu falar que você precisa se batizar e você vai falar assim, não, mas espera aí, o ladrão, ele não foi batizado. E mesmo assim foi salvo. Lê do engano. Lê do engano, cuidado. Ora, se o ladrão foi salvo sem santidade, sem obras e sem batismo, então eu posso dizer que ele é um falso profeta, ele é um mau exemplo. Percebe? Mas não é não. Não é não. É a cabeça de quem pensa desse jeito é que é uma cabeça prostituída. É uma cabeça carnal, um pensamento carnal, mundano. Amigo do mundo. Portanto, inimigo de Deus. Você deixa os seus inimigos entrarem na sua casa? Um dia você vê um ladrão que te assaltou na rua e chama ele para vir aqui em casa tomar um cafezinho, é isso? Não, ninguém faz isso. Se você é inimigo de Deus, por que você vai? O que você tem a ver com Deus? Nada. Você não vai entrar no reino de Deus. Tá certo? Só vai entrar no reino de quem é o seu amigo. Ora. Né? Então, eu vou te dar aqui algumas bases para você. E depois a gente vai ver
o que aconteceu com a vida do Dimas, tá? Então, se você quiser anotar, né? Ou se você não conseguir anotar, você volta a fita, volta o vídeo e depois você anota, tá? Mas a Bíblia diz assim, Hebreus 12, 14. Eu vou abrir aqui para você. Opa, peraí, eu fiz besteira. Hebreus 12, 14. Então vamos lá. Hebreus 12, verso 14. Olha o que está escrito aqui, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu aumentar essa letra que está muito pequena aqui para mim, não estou conseguindo nem eu enxergar direito aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não dá. Não dá para entrar no céu sem santidade e sem paz. Se você é um sujeito beligerante, briguento, raivoso, tá fora, velho. Ó, paz. Você precisa entrar paz nas suas atitudes, seguir a paz, ou seja, fique com paz, fique em paz com todos. E a santificação. Hebreus 12, 14. Anota aí. Aí depois a gente vai em Tiago 2, 26. Olha que interessante aqui, ó. Tiago 2, 26. Muito bacana isso aqui também. Olha só o que ele fala. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então nós precisamos fazer obras para que a nossa fé não seja considerada morta. Percebe? É importante. Ora, mas o Dimas não fez nada. Ele não fez obra nenhuma. Quer ver? Marcos 16, 16, que interessante. Ó. Marcos 16, verso 16. Ele fala assim, quem crer e for o quê? Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Está aí. Muito bem. Agora vamos eu não anotei o versículo aqui. Puxa vida. Eu acho que isso daqui está onde, gente? Eu anotei a citação, mas eu não anotei o versículo. Me perdoem, tá? Depois eu procuro esse versículo. Pedro diz assim, 8 almas se salvaram pela água. Isso aí deve ser lá em 1 Pedro, tá? Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo. Será que é 1 Pedro? Ô, Valdo, procura aí para mim. Eu acho que é 1 Pedro, capítulo 2. Será que é isso? Vou ver. 3:10. Capítulo 3, verso 10. É. Ah, então, tá lá. Deixa eu até Não, anotar. acho que é segundo, deixa eu ver se é segundo Pedro. Não, desculpa, é 3:20. 3:20. Aqui. Dos quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo precisa. Então, olha só essas 3 bases que eu dei para você. A gente até poderia pôr mais coisas aqui, mas está bom isso aqui. As 3 bases. Paz, santificação, obras, né? E batismo. Paz, santificação, obras e batismo. Tudo isso é importante na vida do crente. Para você estar dentro do cristianismo, estas 3 coisas, elas têm que ser base para a sua fé. Percebe?
E aí a gente poderia dizer que o ladrão não tinha essas três coisas? Vamos ver se ele realmente não tinha essas três coisas? Então, agora, a partir de agora você está sentado? Então fica sentado que eu vou martelar o seu dedo agora. Você vai ver o que é bom para tosse. Tá bom? Ora, se o ladrão foi salvo, a Bíblia não poderia se contradizer. A nossa garantia é justamente de que a Bíblia ela não se contradiz. A obra de Cristo ela tem um formato, ela tem umas bases. E eu não posso diluir essas bases, retirar essas bases, percebe? Para que uma pessoa seja salva, para que ela tenha direito à herança de Cristo, nós temos que pertencer a essas bases, né? Então vamos analisar o texto bíblico e vamos conhecer um pouquinho esse ladrão, para que a gente não seja tido como tolo, como bobo. Percebe? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vê é que os dois ladrões eram diferentes, não é? Então, um ladrão repreendeu o outro, o que prova que os dois não eram iguais. Isso a gente viu, acabou de ver agora no verso 40, né? Tá certo? Ele fala assim no 40, respondendo, pois, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Ele deu aí uma emenda, né? Então eles eram diferentes, eles pensavam diferentes. Dá para perceber isso aí, né? Bom, nesse mesmo texto, então o bom ladrão ou o bom bandido, né, diz assim, tu nem ainda temes a Deus, o que significa que ele teme. Ou seja, o Dimas temia a Deus. E ele diz, poxa, mas você ainda não chegou lá. Você ainda nem teme a Deus. Como é que você pode pedir para ser salvo? Deu para entender? Nós vemos aí que esse ladrão, ele tinha temor de Deus. Ele amava Deus, ele gostava de Cristo, ele gostava de Jesus. E eu poderia falar aí um monte de versículos, né? Por exemplo, Salmo 110, 111, verso 10, ele fala que a sabedoria, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E ele sabia que a palavra de Deus era sabedoria. Mas vamos continuar olhando. Então você já percebeu que os dois são diferentes e que o bom ladrão temia a Deus. Tu nem ainda, mas eu temo a Deus, mas tu não temes a Deus ainda. Continuando. Ele tinha consciência da culpa dele, ele sabia que ele era culpado. O bom ladrão sabia, ele falou assim, olha, a gente aqui é réu, nós somos réus. Nós merecemos o castigo ao qual nos foi imposto. Ele tinha consciência de culpa, ele tinha consciência do castigo, do bem, do mal, e também da justiça de Deus. Lucas 23, 41, ele fala assim, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este aí, nada fez. Então o bom ladrão, na argumentação dele, ele sabia, ele tinha consciência dos pecados, dos crimes. Então ele falou assim, não, a gente merece isso aqui. Nós somos merecedores disso aqui. Né? Agora, esse aí não tem pecado. Por que ele está lá? Tem mais coisa aí, que interessante, né? Este aí nenhum mal fez. Olha que interessante. Essa declaração é assustadora.
Como é que uma pessoa fala e dá testemunho de Cristo, dizendo que ele não fez mal algum, sendo que ele é um ladrão, e supostamente se conheceram ali na cruz. Supostamente. Mas não. Para o sujeito falar que Jesus não tinha feito mal nenhum, ele precisava ter convivido com Cristo. Ele precisava conhecer a Cristo. Ele precisava testemunhar de Cristo. Percebe? É um problema isso aí. Essa frase é encrencada, velho. Olha lá. Este nenhum mal fez. Como é que você pode afiançar o caráter de uma pessoa? Como é que você pode afirmar que, por exemplo, eu não cometi pecado algum? Só se você conviver comigo. Aí sim. Por exemplo, eu conheço a minha esposa. Eu sei do que ela é capaz e do que ela não é capaz. Em termos de caráter, estou falando. Porque eu convivo com ela o tempo inteiro. Todos os dias, há 32 anos. Você percebe? Pode-se concluir que o bom ladrão era um amigo íntimo de Jesus, porque ele deu testemunho de Jesus. Ele não falou da boca para fora e desconhecido. Ele falou ele afirmou assim com muita certeza: este sujeito mal nenhum ele fez. Como é que ele poderia falar isso se ele não conhecia? Ele tinha que conhecer Jesus. Percebe? Então tá aí a primeira evidência de que o bom ladrão era amigo íntimo. E mais, ele, além, né, disso, ele... O que eu escrevi aqui? O ladrão, eu não sei o que eu escrevi aqui, mas tudo bem. O ladrão, ele tinha essa intimidade para dar testemunho de Cristo. Então, quando o ladrão, olhando para Jesus, com amor, com ternura, ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ah, quando o ladrão fala isso, é mais uma indicação de que ele conhecia bem a Jesus. Por quê? Porque ninguém sabia que Jesus tinha um reino, mas ele sabia. Ele conhecia. O outro ladrão, não. Ele não falou nada. Mas esse ladrão falou assim: olha, eu sei que o senhor tem um reino depois disso aqui. Ah, e tem o detalhe também. Eu sei que o senhor vai ressuscitar. Então, olha, se o senhor ressuscitar depois e entrar no teu... lembra-te de mim, porque o senhor prometeu lá atrás. Eu ouvi a sua promessa. Lembra-te de mim, ó, não me deixa na morte. Eu quero ir junto contigo no teu reino e conhecer as riquezas que o senhor mostrou no teu reino. Percebe como as poucas palavras, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, indica que esse ladrão, ele era um sujeito muito perto de Cristo. Ele sabia que Jesus ia ressuscitar. Percebe? Esse indicativo, ele é pauleira, velho. É pauleira. Você quer ver? Eu vou explicar algumas coisas para você. Nicodemos, você lembra de Nicodemos, lá em João capítulo 3, né? Nicodemos não era discípulo de Jesus e chamou Jesus de mestre. Isso está em João 3,2. Ele fala assim: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele fala assim. Os incrédulos, aqueles que não acreditavam, simplesmente achavam que Jesus era mais uma pessoa, chamavam ele de carpinteiro. Isso está em Marcos 6, verso 3. Quer ver? Vamos abrir lá. Marcos 6, verso 3. Ele fala assim, ó: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e
de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs, escandalizavam-se nele. Os inimigos de Cristo chamavam ele de Belzebu. Você sabe o que significa Belzebu? Ó, Lucas 11:15. Um dia eu vou pregar só sobre isso, tá? Vou falar para você quem é o Belzebu. Lucas 11, verso 15. Olha lá. Mas alguns deles diziam: expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Alguém falou alguma coisa? Belzebu, a palavra Baal-Zebud, significa Deus das moscas. Tá? Qualquer hora eu vou falar sobre o Deus das moscas para você. Os príncipes dos judeus chamavam-no de enganador. Vamos lá, Mateus 21:63. Mateus 21:63. Opa, eu anotei errado? Acho que eu anotei errado. Mateus. Eu acho que eu anotei errado, viu? Vamos procurar aqui. A gente procura. Essa Bíblia aqui é muito legal. A gente escreve aqui, ó, enganador. E a gente só pede aqui, aqui, os Gospels e Atos. Olha lá, 27:63. Oh, meu Deus, hoje eu tô ruim, hein? Então, vamos lá. Depois, se você não conhecer essa Bíblia online aqui, eu posso te dar, ou te mandar aí para você ter. Dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias, ressuscitarei. Tá aí. Né? Os príncipes judeus chamavam Jesus de enganador. Somente os discípulos de Jesus chamavam ele de Senhor. Apenas esses. Quer ver? Mateus 26:22. Olha lá. Ó. Falando assim, ó. Eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E você vai ver que os discípulos de Jesus chamavam Jesus de Senhor. Lucas 6:46 também fala assim. E olha que interessante. O bom ladrão ou o bom bandido, ele chamou Jesus de quê? Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que interessante. O ladrão chamou Jesus daquilo que ele já estava habituado a chamar. Percebe? Vamos voltar lá. Lucas 23. Então tá aqui, ó. 23:35. Então ele fala assim. Olha lá. E disse a Jesus, aqui, ó, Senhor. Ele já estava acostumado a chamar Jesus de Senhor. Ele já estava habituado, ele já conhecia Jesus. Percebe? Olha que interessante. Então agora vamos ver essa questão teológica dele, né? Vamos ver a questão teológica do ladrão. A questão teológica, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ó, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então vamos lá. Nessas palavras, ele afirmou que Jesus não ia morrer. Como é que alguém pode entrar no reino morto? Então, como é que alguém pode se lembrar de alguém morto? Então, esse ladrão sabia que Jesus ia ressuscitar. Olha que interessante. Ele sabia o que ia acontecer com Jesus. Nenhum dos apóstolos reteve esse conhecimento. Percebe? Vou parar aqui para você me ver. Né? Nenhum dos apóstolos.
você vai perceber que Jesus, ele deu várias dicas o tempo inteiro, mas eles não caía a ficha, não caía a ficha. Até depois que Jesus ressuscitou, ele teve que ir lá e falar assim, olha aqui, Tomé, põe a sua mão aqui no meu furo, põe a sua mão aqui no meu lado. Sou eu. Se eu fosse um espírito, você não ia poder tocar em mim como você está fazendo isso agora. Percebe? Mateus 26, 31 e 56, nós vemos que Judas entregou Jesus, todos os discípulos o abandonaram. Em Marcos 16, 10 a 14, fica mais clara a ignorância dos discípulos. Vamos abrir nesse texto. Vamos abrir nesse texto. Você vai ficar espantado com isso. Vamos lá. Marcos 16, 10 a 14. Então ele fala assim: e partindo ela anunciou-os àquele que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma 2 deles que iam a caminho para o campo, e indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Olha que interessante. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Mas o ladrão, o bom ladrão, não. Ele creu que Jesus ia ressuscitar. Se havia um que sabia que Jesus ia ressuscitar, era justamente esse sujeito. Ele sabia que Jesus ia ressuscitar. Deixa eu parar aqui para você me ver. Percebe? Jesus, aliás, o bom ladrão, ele era fiel a Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele sabia detalhes de que os outros discípulos não sabiam ou não creram. Percebe? E ouviu Jesus dizer que em 3 dias reconstruiria o templo. Isso está lá em João capítulo 2, de 19 a 22. Pode anotar aí. Também ouviu Jesus dizer que ninguém poderia lhe tirar a vida e que tinha poder para dar e para tomar, tornar a tomá-la. Está em João 10, 17 a 18. Também ouviu Jesus dizer que quem cresce nele não veria a morte. Percebe como o bom ladrão ele estava imbuído, ele tinha entendido a obra de Cristo. Para alguém pedir para Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Como é que um incrédulo poderia dizer, uma pessoa que não conhece a Cristo poderia dizer, Senhor, lembra-te de mim? Ele era fiel, ele era um sujeito que amava, conhecia Cristo. E porque ele creu nas palavras de Jesus, sabia que também não ia morrer na cruz. E que ele o separava no seu reino e esperava no seu reino e na sua glória. Então, esse bom ladrão, ele era mais crente do que tudo nós juntos aqui, viu? É por nada não. E primeiro, vou dizer, eu estou usando aqui de palavras de brincadeira, mas é muito sério isso que eu vou falar. Ele era muito crente. Por quê? Porque provavelmente ele quis pagar a conta dele. Percebe? O ladrão tinha certeza absoluta que Jesus não ia morrer, que era o Rei eterno, e que pelos méritos de Jesus, ele entraria. Olha o que está embutido nessa fala. Né? Lembra-te de mim quando entrares. Ou seja, o Senhor pode me colocar dentro do reino. O mérito é seu. O ladrão tinha ouvido da doutrina da ressurreição. O próprio Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida.
Lá em João, capítulo 11, verso 23, o ladrão ouviu isso e lembrou, o Senhor, quando entrar lá no teu reino, lembra de mim. Percebe? Então, que conclusão que a gente pode chegar a respeito desse sujeito? Que quando ele subiu na cruz, ele não era mais ladrão. Ele já tinha pedido perdão, mas ele tinha que cumprir a pena dele, como todo mundo nesse mundo tem que cumprir por suas atitudes. Percebe? Não tem jeito. Ele não era mais ladrão. Tanto que recriminou o outro. Falou, escuta, ô meu, esse cara não tem pecado nenhum, nós temos. Percebe? Havia mudado de vida. Ele mudou de vida, ele seguiu a Cristo. E todos que seguiam a Cristo e amavam a Cristo foram batizados. Se esse sujeito creu que ele poderia entrar no reino de Jesus, que Jesus tinha prometido lá atrás, e que disse, aquele que crer em mim passou da morte para a vida. Aquele que crer e for batizado será salvo. Sabe, Jesus tinha dado várias dicas e esse sujeito aí, sim, ele foi atrás de Cristo. Percebe? Todos que seguiriam a Cristo eram batizados. Quer ver? João 3:22. Vou abrir lá para você. João 3:22. Olha lá. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. 4:1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Então a gente pode concluir, meus queridos, que Dimas era batizado, sim. Agora, se alguém quiser afirmar que Dimas era ladrão, ao subir na cruz, lembre-se de que Jesus era inocente também e foi condenado como ladrão. Não podemos esquecer. Dimas, ele tinha se redimido diante de Deus, mas ele foi condenado. Vou abrir aqui de novo para você me ver. Então, a gente pode dizer que, né, nesse momento em que a gente leu lá em Lucas, né, a gente vai perceber que o Barrabás ele foi solto. Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás. Né? E da mesma maneira que Jesus na cruz não era criminoso, Dimas também não era. Porém, estava na cruz porque se entregou voluntariamente para obedecer a Cristo no momento em que Jesus disse o seguinte: se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te com o teu irmão. O Dimas ele tinha que pagar as contas dele. Por quê? Porque ele ouviu isso de Jesus. Vai lá pagar a sua conta. Dimas, o que tinha sido ladrão e salteador, entregou-se voluntariamente para pagar o que devia. Era isso que ele fez. E os crentes de hoje não fazem isso, né? Tem crente no Serasa, no SPC, né? Não paga. Tudo bem, às vezes não paga porque não consegue e tal, se planeja mal, mas tem gente que faz de maldade mesmo. Dane-se, eu vou comprar tal coisa, depois eu não pago, fica meu nome lá, não tem problema. Ou seja, o bom ladrão, o Dimas, ele estava preparado para ir para aquela cruz. E estava. Assim como Jesus estava preparado para ir para a cruz. Assim como Jesus sabia que ia ressuscitar, Dimas também sabia que ia ressuscitar. Ele estava tão preparado que cobrou de Jesus a sua salvação. Ele falou, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E a palavra lembra-te pressupõe coisas antigas, coisas passadas.
Se você ler a Bíblia, eu vou dar aqui só alguns versículos para você, não vou ler não, mas você vai ver que quando se usa a palavra lembra-te naquele momento, naquela época, essa palavra lembra-te significa, olha, você fez tal coisa. Lembra disso? Então, vou dar aqui alguns versículos. Ó. O rico que foi para o inferno chamou Abraão, clamou a Abraão, ouviu ele dizer as seguintes palavras: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. Lucas 16, 24. José do Egito, lembra de José do Egito? Né? Ao interpretar o sonho do copeiro do faraó, não sei se você lembra dessa história, né? Afirmando que em 3 dias ele seria restaurado, ele disse: lembra-te de mim quando fores bem. Né? Que faças menção do meu nome diante de faraó. E faze-me sair desse cárcere. Foi isso que ele falou. Então, meus queridos, cuidado quando você lê a Bíblia. Você precisa ler com cuidado. A gente não pode ser leviano e achar que aquilo ali foi uma exceção. Não é. O Dimas estava preparado. Ele conhecia Cristo. Ele defendeu a Cristo. Percebe? E como ele tinha dívidas com o Estado, ele foi pagar as dívidas dele. Então o Dimas, esse a gente tem certeza que foi para o céu. Não temos certeza de outros, mas esse aí eu tenho certeza que foi para o céu. Ai, meu Deus do céu. Conclusão. Conclusão. Presta bem atenção. Se você não deixar para a última hora a sua salvação, se você crer em Jesus e conhecer a sua palavra, como aquele ladrão conhecia, se você for batizado como ele foi, eu não tenho a menor dúvida de que ele foi batizado. Se você pagar as suas dívidas diante do próximo, diante do Estado, como ele fez, como Zaqueu fez, lembra de Zaqueu em Lucas? Né? Então você poderá dizer, igualzinho o bom ladrão, você pode falar assim para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Aí Jesus fala assim: hoje estarás comigo como um ladrão lá no reino do meu Pai. Então fica aí esse pensamento, esse estudo sobre o bom ladrão. Olha só, um texto muito simples, pequeno, um texto que a gente mal interpreta e acaba falando: o bom ladrão foi para o céu, eu também vou. Não. Não existe essas exceções. Então, meus queridos, o batismo é necessário. Você precisa se batizar. Não tem jeito. Tá? Tem que batizar. Pensa bem. Eu estou falando isso se você, sei lá, de repente chegou aqui pela internet ou pelo YouTube. Se você está pensando 2 vezes, não faça isso. Não se detenha. Corra para os braços de Cristo. Corra para o batismo. Tá bom? Muito bem. Então, na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, tá bom? Eu já preparei um texto aqui interessante. Eu vou, talvez, repetir um pouquinho o que eu já falei nos cultos de domingo. Mas eu quero registrar como se fosse para batismo mesmo, tá? Então, Deus abençoe você e que você tome boas decisões conscientes para que você esteja ao lado de Jesus, nós estamos no finalzinho, irmãos. Esses acontecimentos que estamos vendo pelo mundo, essa pandemia, esse passaporte vacinal, tudo isso aí, queridos,
está muito perto do retorno. Vai lá ler em Apocalipse para você vai ver. Você vai ver que Jesus está muito próximo de voltar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Eu pediria para que o pastor Valdo assumisse enquanto eu terminasse a gravação. Por favor, querido.